Alô, queridos, bom dia. Estamos de volta para trazer para você uma palavra de esperança ao teu coração, né? Hoje nós começamos um pouco atrasado por problemas técnicos, mas estamos aqui para trazer uma palavra de esperança ao teu coração. E eu gostaria de convidar você para estar entrando em contato aí com seus amigos, com seus familiares, para estar ouvindo nesse momento a palavra de Deus, tá certo? Uma palavra de esperança ao teu coração. Hoje nós estaremos refletindo sobre o texto de Isaías 40, do versículo de número 1 ao 5, depois a gente lê o versículo 27 ao 31. Eu tenho certeza que Deus quer falar ao teu coração, trazendo uma palavra de fortalecimento e também de consolo, como ele também trouxe a Israel. Então compartilhe esse vídeo, essa live com as pessoas que você conhece, para que sejam também abençoadas, tá bom? Então vamos ver aqui a palavra do Senhor em Isaías 40, versículo do 1 ao 5. Pegue a sua Bíblia e também convide os seus amigos, seus parentes para participar conosco nessa manhã, né? Estamos conversando um pouquinho atrasado porque houve uma dificuldade técnica aqui, mas já foi resolvido e estaremos juntos até às 11 horas, se Deus assim nos permitir. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Versículo 27 de Isaías 40, agora diz: Porque, pois, diz, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto no Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouvistes que o Senhor, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, diz aqui a palavra de Deus. Queridos, o profeta Isaías, ele iniciou o seu ministério aos 18 anos, depois que ele tem a visão de Deus, né, no ano da morte do rei Uzias, né? Ele também no seu ministério profético, alcança 3 reinados: o reinado de Jotão, Acais e também de Ezequias, que foram reis de Judá e Jerusalém, na época da monarquia. Os capítulos 40 até o capítulo... Aliás, esse livro ele se divide em 3 partes, né? Os capítulos de 1 ao 39, que se relaciona com Judá e Jerusalém, certo? No tempo da monarquia. Aí nós vamos ver também os capítulos 40 até os 55, que condiz o período do exílio na Babilônia. E, por último, o capítulo 56 ao 66, que nos leva de volta a Jerusalém, mas isso após a restauração, né? No tempo da restauração do exílio babilônico, a gente vê isso. Isaías, ele também é conhecido como um profeta messiânico, certo? Um profeta evangélico, tanto que o seu livro é conhecido também como o quinto evangelho pelos eruditos, né? O capítulo 40 de Isaías
ele traz esta mensagem: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Esses versos eles falam de consolação e de restauração pela vinda do Messias, né? Por isso o tema da nossa mensagem hoje é fortalecido pelo consolo divino. A palavra fortalecido no dicionário, querido, significa dar força, dar coragem, encorajar, animar, robustecer, né? A palavra fortalecida a gente sabe que é um adjetivo que indica o estado do ser, né? E no caso de Israel, estava num estado de abatimento emocional, num estado de fraqueza, né? Pelo fato de terem perdido a esperança de alcançar o futuro prometido por Deus, que era levá-los de volta à terra prometida. Por isso, o medo e o desânimo tomou conta ali do coração do povo de Israel, né? E o Senhor então levanta a sua voz através do profeta, dizendo: fortalecei, falai ao coração do meu povo, certo? O povo, no seu desânimo, eles chegaram a dizer que o caminho deles estava encoberto ao Senhor e o juízo de Deus passava despercebido, né? De forma que Deus queria saber o porquê que o povo pensava daquela maneira. E uma pergunta hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Qual é o estado do seu coração como servo de Deus, diante da situação que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia? Você está motivado e esperançado, ou você está desmotivado e desesperançado? A outra pergunta é: qual é a razão do estado do seu coração hoje, né? Deus, ele tem uma palavra de consolo e de fortalecimento para a tua vida. Talvez você esteja na mesma situação do povo de Israel. Nesse tempo de isolamento, nesse tempo que a gente não tem a liberdade de voltar às atividades e ter contato com as pessoas como nós tínhamos antes, certo? Isso causa uma série de dificuldades na nossa vida e no nosso coração e traz também desconforto e impaciência, ansiedade, uma série de dificuldades no nosso coração. E aí, você que é servo de Deus, talvez se pergunta: onde está Deus diante de toda esta situação? Nós já passamos de 1 mês e meio, né? Desde que quando começou a situação de quarentena. E essas coisas mexem com a nossa cabeça. Estava conversando com a irmã hoje pela manhã e ela falando: pastor, eu muitas vezes perdo os cultos porque eu perco a noção do tempo. Em casa o tempo todo, às vezes eu fico sem saber que dia é, se é domingo, se é sábado, né, se é segunda, porque os dias hoje parecem normais, por causa da atual situação que nós estamos vivendo. E isso, irmãos, abate o nosso coração, porque somos seres emocionais, né? E isso abate. Quando o nosso coração está abatido, nós temos dificuldade, muitas vezes, de acreditar em tempos realmente melhores. E assim que se encontrava também o povo de Israel. E o que é que renova a nossa esperança, irmãos? São a lembrança das promessas de Deus. Eu me lembro que o profeta Jeremias, que viveu no tempo em que aconteceu o exílio, e ele foi um profeta responsável para declarar ao povo a vontade de Deus, que era que o povo se entregasse aos babilônicos, aos caldeus, a Nabucodonosor, e por esta conta ele sofreu muito. O rei então o mandou prender. Profetas que eram
bajuladores do rei, então profetizaram o contrário de Jeremias. Sacerdotes também se levantaram contra ele, e Jeremias sofreu muito no exercício do seu ministério, mas ele tinha que anunciar o que Deus realmente havia falado. E chegou um momento que Jeremias também desanimou. Nas suas lamentações, ele então disse, no capítulo 3 de Lamentações, verso 18, ele disse que as suas forças tinham acabado, bem como a sua esperança no Senhor. Mas Jeremias não para aí. Jeremias, ele volta a falar: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, aquilo que poderia lhe trazer realmente fortalecimento, consolo, né, e ânimo, a fidelidade de Deus, né? Ele começou a lembrar que Deus é um Deus fiel, e as promessas que ele fez no passado se cumpriram, e o que eles tinha dito no presente de Jeremias também iria se cumprir. Por isso, a memória das promessas de Deus levou Jeremias a se fortalecer, a se animar e acreditar que Deus era fiel realmente para cumprir, queridos. Então, Deus, irmãos, é um Deus de promessa. E a sua promessa tem a garantia da sua fidelidade e do seu amor por nós, queridos. E por causa desse amor, Deus nunca vai nos abandonar e também nem se esquecer dos seus, daqueles que lhe pertencem e das promessas que ele realmente tem feito aos seus servos. Assim como ele cumpriu no passado, ele também cumpre no tempo presente, queridos. Apesar dos nossos pecados, apesar da dureza dos nossos corações, né? Que muitas vezes nós negligenciamos Deus, muitas vezes nós vivemos como se Deus não existisse. Isso significa o quê? Eu sei que Deus existe, né? Mas eu não mantenho um relacionamento de comunhão com Ele, e eu vivo a minha vida da forma como eu quero, certo? Israel viveu dessa maneira, e por esta razão eles foram levados ao cativeiro, mas com uma promessa. Deus disse: eu vou trazer vocês realmente de volta, queridos. Por quê? Porque Deus ama o seu povo. E ainda que a gente pense que Deus em algum momento se esqueceu de nós por causa da situação de crise, nós devemos então lembrar da sua palavra que diz lá em Isaías 49:15: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu ventre, ou do filho do seu ventre? Mas ainda que esta vier a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei realmente de ti. Então a figura apresentada aqui é de uma mãe que pode esquecer do seu bebê, certo? E a gente sabe que isso é muito forte. Quando a gente ouve alguns noticiários em que mães jogaram seus filhos no lixo, né? É inconcebível, porque o amor de mãe, queridos, é um dos amores mais destacados na vida do ser humano, né? Então isso é inconcebível, mas acontece. E Deus disse: ainda assim, se esta vier se esquecer, eu jamais me esquecerei de ti, queridos, né? Por que Deus não esquece? Primeiro, porque Ele é Deus. Segundo, porque é onisciente, tem o conhecimento de todas as coisas. Mas para garantir que Ele não esquece realmente do seu povo, né, falando através do profeta Isaías, ele diz, queridos, que gravou o nosso nome nas palmas da sua mão, certo? Né? Ele diz, queridos, que o nosso nome está gravado na palma da sua mão. Diz assim: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei.
os teus muros estão continuamente diante de mim. O versículo 16 do capítulo de número 49. Então, aqui Deus está indicando que gravou, por assim dizer, a nação de Israel em seu próprio ser. Claro que Deus não tem mão, né? Então, nós precisamos aqui entender que Deus não esquece de nenhum de nós e de nenhum do seu povo. Isso deve renovar a nossa esperança e fortalecer o nosso coração, certo? Por quê? Porque ele diz que o nosso nome está gravado, certo? Deus não pode simplesmente lavar as suas mãos e apagar o nome dos seus servos que ele gravou para sempre. Eu me lembro que por ter problemas de esquecimento imediato, né, da memória imediata, quando eu era criança eu ia fazer mandado da minha mãe e eu tinha que anotar de caneta na minha mão para não esquecer daquilo que ela pediu para ir comprar ou fazer na rua, né? Mas quando nós anotamos na mão, vamos lavar, ela se apaga, né? E aquilo que foi escrito a gente não vai ler mais, e se não ler, não vai lembrar. Acontece que com Deus é diferente. Nós estamos marcados no seu ser. A Bíblia diz que ele não pode esquecer de nós, queridos. Por isso, ele prometeu sustentar Israel com a força da sua fidelidade, e essa promessa também é para mim e para você. Essa é uma grande garantia. Uma outra garantia da ajuda permanente de Deus também se encontra em Isaías, para aqueles que estão passando momentos de dificuldades, tá entendendo? E em crise, muitas vezes se sentindo esquecido do Senhor. Em Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel, diz aqui a palavra do Senhor. Então Deus prometeu sustentar Israel com a força da sua própria fidelidade, certo? E essa promessa também é para mim e para você. A palavra de não temer diante das circunstâncias realmente da vida que nós enfrentamos nesse tempo de pandemia, onde a ansiedade, muitas vezes a desesperança toma conta do nosso coração. Eu sei que você já se perguntou algumas vezes: o que será depois disso? O que é que vai acontecer? Hoje a gente não sabe se vai ter uma paralisação total, certo? Ou se vai continuar dessa maneira. Decreto de quarentena, mas algumas coisas funcionando, certo? E aí traz uma grande insegurança ao nosso coração, porque nós queremos fazer as nossas atividades, queremos que as coisas voltem à normalidade, né? E isso nos traz uma grande ansiedade. Quando você vai para o noticiário, há uma verdadeira confusão, né? Conflitos de pensamentos, e a gente não tem uma decisão alinhada. E isso traz ainda muito mais insegurança, porque quando você sabe o tempo que você vai passar daquela forma, né? É uma coisa, mas quando você não sabe, Israel sabia o tempo, ainda que era um tempo demasiado, e isso lhe trouxe realmente tristeza e também desespero, porque olhou as circunstâncias, a distância de onde eles estavam, 2.000 quilômetros da sua terra natal, o poderio do Império Babilônico, certo? E também a maldade dos seus corações. Então eu começava a olhar para isso e não via saída, né? Então, muitas vezes nós nos encontramos também dessa maneira. E o que fazer diante dessa situação? O salmista, ele nos indica, né? No Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então ele volta e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso significa que, em meio a circunstâncias difíceis que nós enfrentamos, nós precisamos deixar de olhar para o problema e olhar para Deus, porque Deus é capaz de nos dar, primeiro, segurança em meio
a dificuldade que nós enfrentamos, Deus é capaz de nos dar esperança quando nós nos encontramos desesperançados. Deus é capaz de nos fazer lembrar das suas promessas de cuidar de nós em toda e qualquer situação. Por isso nós precisamos estar voltados para Deus. Por isso a importância de você encher a sua mente da palavra de Deus, encher o seu coração das promessas de Deus, né? Colocar na sua casa cântico de louvores, ao invés de deixar a TV ligada o dia inteiro nos noticiários, porque isso vai trazer angústia e desespero ao teu coração, certo? Você deve assistir os noticiários mais uma vez, porque senão você vai se encher de palavras negativas e isso vai trazer tristeza ao teu coração, desânimo, e mesmo que você seja crente em Jesus, isso traz uma confusão na sua mente. É importante então pensar sobre isso. Deus, ele prometeu sustentar Israel com a força da sua fidelidade. Eu volto a perguntar: qual é o seu estado hoje diante de Deus? Como está o seu coração? A gente sabe que para quem está em cativeiro, nada é mais revigorante do que ouvir o que Israel ouviu. Lá no versículo 2. É findo o tempo da tua luta. A sua iniquidade está perdoada. Você já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados, ou seja, já foi disciplinado. Acabou, certo? Então, assim como Israel, Deus, ele vê também como está o nosso coração. Ele ouve a nossa voz. Ele sabe o que nós falamos em desespero, em desesperança. E é importante nós entendermos que ele tem uma palavra de consolo e de fortalecimento para a minha e para a sua vida. Eu também, como você, tenho questionado a Deus. E depois de tudo isso, como será? Hoje mesmo pela manhã, em oração, me colocando diante de Deus e perguntando sobre os seus servos, sobre as ovelhas que ele me deu para pastorear, procurando entender como está o coração delas nesse momento, certo? Que assim como eu, fica realmente inseguro, né? Preocupado e ansioso, porque nós somos seres humanos. Mas é a palavra de Deus, é a oração que nos faz voltar para Ele quando nós ficamos assim perturbados. Uma palavra que nos trouxe encorajamento hoje foi Filipenses capítulo 4. Eu li esse capítulo todinho hoje, quando o apóstolo Paulo fala aos filipenses agradecido, porque eles passaram a participar das aflições de Paulo, quando eles providenciaram recursos para a obra missionária em que Paulo estava realizando, né? Mandaram mantimento. E eu comecei a pensar aqui no que Paulo estava passando por aflição, porque não tem coisa pior para a vida de uma pessoa quando lhe falta realmente o sustento, quando lhe falta o mantimento. E Paulo estava passando por isso. Nós temos orado pelos missionários nesse tempo, em que as igrejas elas diminuem a sua arrecadação. Os que são fiéis envia através dos bancos, envia pessoalmente, vai na casa do tesoureiro, da tesoureira, entrega o seu dízimo porque entende da sua fidelidade com Deus e entende que a obra do Senhor precisa ser mantida, não é? Mas tem aqueles que já não são fiéis e já aproveitam do momento para não entregar. E aí a obra do Senhor sofre, alguns missionários ficam sem manutenção por conta da infidelidade de outros. E isso traz aflição para o missionário que está no campo.
Paulo passou por aflições nesse momento, porque muitas igrejas negligenciaram com ele no seu sustento. Mas Paulo elogia ali a igreja de Filipos, e ele começa essa carta, mesmo estando na prisão. Paulo disse: regozijai-vos, outra vez eu vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Né? E Paulo, nesse texto, ele fala sobre o problema da mente, certo? A ansiedade. E aí ele mostra que nós precisamos estar focados em Deus, pensando no que é bom, pensando no que é honesto, no que é justo, tá entendendo? E quando a gente pensar dessa forma, então o Senhor guardará a nossa mente em Cristo Jesus, que é o Senhor que nos prometeu aquilo que nós necessitamos e prometeu cuidar de nós, né? Se você quiser mais tarde, dê uma lida no capítulo 4 de Filipenses, será muito bom para você que está vivendo esse peso da ansiedade, né? E do desânimo promovido por esse tempo de pandemia que nós estamos assim vivendo, né? Muitos aí olhando para a ajuda do governo que não chegou ainda, né? Olhando para o aplicativo da Caixa Econômica o tempo todo para ver se já caiu ali na conta. Por quê? Porque necessita, porque precisa realmente dessa ajuda. Mas Deus, ele trouxe uma palavra de consolo para Israel, e ele traz também uma palavra de consolo para mim e para você. O que é que a gente precisa entender? Que vai haver um tempo que esta situação vai passar, certo? Assim como Deus disse para Israel: o tempo da tua luta passou. Vai haver um tempo que a nossa luta nestas condições vai passar, né? E que palavra de consolo melhor para nós recebermos, senão o tempo da tua luta passou, né? Eu posso receber essa palavra de um irmão, mas se essa palavra não vier de Deus, pode ser que a minha luta continue. Mas quando a palavra vem de Deus, nós sabemos que Ele é o Senhor dos céus e da terra e tem o controle. E a minha oração é que o tempo não só da minha luta, mas da sua luta também venha acabar, queridos, né? E a gente possa sair dessa situação que tem trazido angústia para a vida de muitas pessoas, né? Angústias muitas vezes de forma pessoal, mas a angústia também de forma coletiva, né? Todas elas trazem sofrimento para a nossa vida. Aí Deus usa o profeta para dizer: fale ao coração do meu povo. É uma ordem de consolo de Deus para Israel, que estava se achando esquecido de Deus. Consolar significa aliviar ou tentar aliviar o sofrimento e a dor de uma pessoa aflita, queridos, né? Com palavras de recompensa e também com palavras de fortalecimento, lembrando das promessas do Senhor. Então Deus, ele traz aqui uma palavra de consolo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus em nós é consolador. Por isso, no momento de angústia e de tristeza, quando nós não temos nenhum amigo, nenhum irmão que nos console, nós podemos ir a Deus em oração, e o Espírito Santo do Senhor vai nos trazer consolo. Nós podemos buscar refúgio na palavra, e a palavra do Senhor vai nos fortalecer. Porque como seres humanos, nós passamos por dificuldades, por lutas e nos abatemos. Mas nós devemos entender que Deus é um Deus que nos fortalece até que se cumpra o tempo determinado por Ele, da correção, da disciplina, da provação. Mas lembre sempre que toda aprovação de Deus na vida do servo do Senhor tem o propósito de fortalecê-lo, de animá-lo, de levar a um amadurecimento espiritual. Lembre-se disso.
certo? Deus é um Deus de consolo. Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus fiel e Ele cumpre a sua palavra. E eu quero também lembrar de você o seguinte: quando nós não nos fortalecermos no Senhor, quando nosso tempo com Deus, a nossa oração, a leitura da palavra não for suficiente para nos fortalecer, Deus levanta pessoa para estar conosco, porque nós somos seres sociáveis. Como assim, pastor? A palavra de Deus e a oração não fortalecem? Sim, fortalece, é verdade. Mas às vezes o nosso estado emocional é tão complicado que Deus sabe que nós somos mais fortalecidos quando uma pessoa é usada por Deus para estar conosco e para falar conosco, para esclarecer as promessas de Deus, que às vezes a gente lê, mas a gente não pega essa promessa. E aí a gente precisa de alguém, aí Deus levanta. Eu já fui consolado e confortado através de pessoas que Deus usou para fazer isso na minha vida. Embora eu ore, embora eu tenha a palavra, né? Vez por outra, tem pessoas que elas têm um dom de consolar, um dom de animar. Nesse período tão difícil para a vida de vocês como ovelha, é mais difícil ainda para a vida do pastor, certo? Porque nós temos uma preocupação com todos, não é só com um, mas temos com todos, né? Mas essa preocupação, queridos, ela também nos leva a um momento de abatimento, de tristeza. E eu louvo a Deus porque, diante dessa situação, Deus tem levantado algumas das minhas ovelhas para me animar e me fortalecer. Para perguntar como é que o Senhor está. Eu sei que é difícil essa situação, o Senhor acompanhar as ovelhas, né? Se para nós está sendo difícil, para o Senhor ainda mais, porque o Senhor tem que dar assistência a essas ovelhas, né? E aí me dá uma palavra de ânimo e de encorajamento, certo? Então Deus, Ele faz isso. Deus também vai fazer com você, porque não só o pastor vai trazer para você palavras de encorajamento, mas Deus vai levantar pessoas, se não já levantou, se você não já experimentou desse momento. Por isso a importância da comunicação, de estar ligado com os irmãos, mesmo que virtualmente, né? Os ministérios estão aí, criando métodos para não perder o acesso com os seus liderados. Eu orientei isso aos líderes da igreja, e aí realizam cultos através de alguns aplicativos que coloca 10, 8 pessoas juntos ali, né, em cada ministério, e isso vai animando até que essa calamidade passe na nossa vida, porque Deus quer fortalecer o seu povo. A palavra hoje não está sendo uma palavra, vamos dizer assim, dentro de uma ordem homilética, mas eu quero trazer uma palavra de conselho para você. Você que está vivendo esse momento de angústia, de tristeza, certo? Assim como Deus usou Isaías, eu quero que Deus realmente me use para abençoar a tua vida e o teu coração, né? A palavra de Deus para Israel foi: olha, falai ao coração do meu povo, certo? E que palavra Isaías deveria realmente levar como palavra de consolo para este povo, certo? Esta palavra de que Deus estava cessando o cativeiro. Oh, queridos, como eu espero esse dia. Como eu espero o dia em que as autoridades liberem todo mundo para trabalhar. Como eu espero esse dia em que nós estaremos juntos na igreja, celebrando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor juntos como antes,
né? Como eu espero. E oro para que isso seja o mais rápido possível. Há uma promessa de Deus aqui para Israel, no início desse capítulo. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Esse é o tempo de preparação para voltarmos a estar juntos de novo. Por isso que eu falei ontem sobre o privilégio que Deus nos deu através da internet, de, apesar de estarmos em quarentena, de não podermos nos reunir como antes, nós agora temos o acesso à casa dos irmãos. E eu falando ontem, na pregação, no culto de oração ontem, eu comecei a imaginar se esta quarentena fosse num tempo em que nós não tivéssemos a internet, né? Que assistência pastoral nós poderíamos dar aos irmãos? Não tínhamos condições. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse é um tempo de você se preparar para buscar mais de Deus, para valorizar a congregação. Esse é o tempo de você investir na sua família, espiritualmente falando, de abrir mão das coisas efêmeras, passageiras e começar a valorizar aquilo que é importante na sua vida, certo? Então é importante entender isso. Hoje a gente percebe que algumas famílias se reúnem para orar junto, algumas famílias se reúnem para ler a Bíblia junto, algumas famílias se reúnem para o lazer dentro de casa, que não fazia isso antes, queridos. Entendeu? Então é importante a gente entender que Deus tem um propósito em tudo. Aí aqui nós vemos o caminho, endireitai o caminho do Senhor. Aí ele diz, todo vale será aterrado e nivelado os montes e outeiros, que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. Sabe o que é isso? Um caminho plano para a gente andar na presença do Senhor, tirando os obstáculos para a gente alcançar a promessa de Deus. É isso que Deus estava prometendo aqui a Israel, para que eles pudessem ter a liberdade de se conduzir em direção à presença do Senhor, e ali a glória do Senhor iria se manifestar e as pessoas iriam ver. Deus nos fez uma promessa que esse ano é o ano do crescimento, e eu venho orando sobre isso, eu venho pensando sobre isso, o ano do crescimento, e a gente em isolamento. Que tipo de crescimento Deus quer fazer? Que na promessa dele em Isaías 54, ele diz, alarga o lugar da tua habitação, a tua tenda. Então nós estamos vendo que Deus está falando de crescimento. Deus está falando de desenvolvimento. E eu comecei a pensar sobre isso. Nós pensamos em crescimento em número de pessoas salvas, batizadas para a glória de Deus. Pensamos no crescimento da conclusão do nosso templo que nós estamos construindo, certo? Pensamos no crescimento espiritual, né, de líderes, né, pelo discipulado, né, pelo estudo da palavra de Deus. Todo esse tipo de crescimento, porque a gente quer o crescimento que vem da parte de Deus. E aí eu comecei a pensar nisso. A gente estava vindo numa disposição boa, porém a quarentena fez a gente dar uma freada. Mas aí me veio à mente, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus está acima do nosso tempo, certo? Ele pode fazer em um dia, em uma semana, em um mês, o que a gente espera dele, porque ele é capaz de fazer.
Então, eu ainda não perdi a esperança de que esse ano é o ano do crescimento e que a promessa que Deus nos deu para a igreja se concretizará. Por isso que eu sonho com esse dia, certo? Por isso que eu sonho com esse dia. Então não perca a esperança. Deus é poderoso. Deus é capaz. Ele é fiel em suas promessas. E eu quero trazer essa palavra de consolo para o teu coração, para a tua vida, para você entender que o Deus a quem você serve faz cessar a guerra, que o Deus a quem você serve põe limite, e quando esse limite chega, Ele então realiza aquilo que Ele prometeu, para nos conduzir à presença dEle e à manifestação da sua glória, para que saibamos quem Ele é. Ele é Deus. Ele é Deus. Para que Israel entendesse isso, Deus no capítulo 40 teve que falar também sobre a sua soberania. O versículo 22 de Isaías 40 diz assim, olha: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhoto. Ele é quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que Deus está afirmando aqui? Primeiro, a sua soberania, e segundo, o seu poder. Olha aí, Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. E aqui ele já diz que a terra é redonda, né? Precisou os cientistas da era moderna declarar que a terra é redonda, quando a Bíblia já 700 anos antes já declarava. Ele está sentado sobre o círculo da terra. Significa que Deus, Ele é soberano, Ele está acima de tudo aquilo que Ele criou, né? E que Ele olha, está entendendo? Para a terra e vê os homens, né? Como que? O que é que o texto diz? Ele vê os moradores como gafanhotos, espécie pequena, digamos assim. Gafanhoto, aquele que devora as lavouras. Queridos, como o homem tem estragado o que Deus criou. Por isso as consequências de nós sofrermos tudo isso. Essa pandemia veio de onde? Né? Das ações humanas erradas em relação à própria natureza. A Bíblia diz que Deus está sentado. O salmista diz: quem é como o Senhor, que se inclina para ver o que acontece no céu e sobre a terra? A gente olhar para o céu, ou ver o céu, a gente tem que olhar para cima. E aí a gente entende que na terra nós estamos abaixo. Mas quem está acima dos céus e da terra é Deus, que Ele não precisa olhar para cima para ver. Ele olha para baixo, porque nós estamos abaixo dele. Oh, glórias! Então, nós precisamos confiar em Deus, né? Nós precisamos, é isso que Deus faz Israel lembrar, para que a sua esperança seja reanimada. Primeiro ele fala da natureza, do seu poder, que ele está acima, e ele está no controle. Aí depois ele fala dos poderosos da terra. Quando ele fala aqui dos príncipes, ele está relacionando aos governos, certo? Nós estamos à mercê das decisões das autoridades políticas, autoridades na área da justiça. A gente está à mercê disso. Outro dia eu vi uma reportagem
sobre o decreto do governador de São Paulo para ninguém circular, né? Uma situação bem complicada. Os governos não têm alinhamento. Parece que a presidência, o governo federal perdeu o controle porque os estados e municípios fazem o que querem, certo? Descumprindo a Constituição. Recebe uma liminar da Justiça, do Supremo Tribunal. E aí, irmão, esse tipo de conflito causa em nós insegurança. A gente fica, meu Deus, para onde iremos nós? A palavra não é para onde, é para quem. Para quem iremos nós? Tem para quem nós irmos, queridos. Esse é Deus. Porque olha o que o verso 23 diz. Ele é quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. É por isso, irmãos, que é importante nós, como servos do Senhor, dobrarmos os nossos joelhos e dizer: Senhor, estenda as tuas mãos e age. Porque nós não temos esperança na mão dos homens. Porque os homens são pecadores. Porque os homens são orgulhosos. Porque os homens são fraudulentos. Porque os homens buscam seus próprios interesses. Enquanto isso, a população sofre. Para quem iremos nós? Vamos para o Senhor. Aí a Bíblia diz: Ele reduz. Aí o que eu quero trazer para você como palavra de esperança? A hora que Deus quiser, Ele faz cessar essa pandemia. A hora que Ele quiser, Ele faz cessar o conselho dos ímpios. A hora que Ele quiser, Ele humilha os poderosos dessa terra, os príncipes dessa terra que têm oprimido o povo. A hora que Ele quiser. Por isso que a nossa esperança é Deus. É por isso que nós devemos orar. Eu sempre conduzo os irmãos à oração e não à discussão. A oração. Por quê? Nossas discussões e opinião não vão mudar em nada a situação. Vai? Você acha que os poderosos vão ouvir a mim? Vai ouvir a você? Eles não estão ouvindo nem eles mesmos, imagine nós. Certo? Mas eu quero dizer que quando Deus quer, Ele pega os poderosos. Está entendendo? Reduz a nada. E torna nulo os conceitos e as determinações dos juízes da terra. Porque só uma situação da natureza Deus pode usar de forma simples e aí acaba com a estrutura, com os desejos e até mesmo com as leis humanas. Entendeu, queridos? Que a nossa esperança está nele. É por isso que nós falamos sempre, olha, torre forte é o Senhor nosso Deus. Para Ele corre o justo e está seguro. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus está dizendo: eu não esqueci. Está entendendo? Deus está dizendo: eu vim nessa manhã para te fortalecer com essa palavra profética de esperança. Ele disse: para você crer, levante seus olhos e veja quem foi que criou todas essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrela, e todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Aí Deus chama a atenção de Israel para ver as estrelas. Você já olhou as estrelas? A quantidade delas? Olha que interessante o poder de Deus. Conhece cada uma pelo seu nome. Nós iniciamos falando que Deus, Ele tem o nosso nome gravado na palma das suas mãos. Ele não esquece de mim, nem esquece de você. É isso que nos deve renovar a esperança, queridos. E nós devemos então pensar que o que nós falamos muitas vezes é por causa do nosso coração angustiado, quando nós falamos coisas que não é verdade da parte de Deus, achando que Ele se esqueceu. Não. Deus continua no controle de tudo, por meio de Jesus Cristo. E Ele não vai deixar que essa praga venha destruir o seu povo.
Não. A Bíblia diz, queridos, que mesmo em meio a essa situação, Ele vai nos fortalecer para passar por ela. Faz forte o cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Sabe o que Deus está dizendo? Sabendo de tudo isso, levante sua cabeça, continue esperando com alegria, preparando o seu coração para a manifestação da glória de Deus naquele dia em que tudo isso cessar, para estar na sua presença e vendo a manifestação da sua glória. Sabe por quê? Porque Deus não se cansa e não se fadiga. E os que esperam nele renovam as suas forças. Renovam as suas forças. Espera no Senhor. Tem bom ânimo. Deus é fiel. Deus cumpre com a sua promessa. Espero que essa palavra tenha te fortalecido. Lembrando de quem Deus é. Ele é soberano. Ele põe termo à guerra. A provação e a luta têm limite. Enquanto o limite de Deus, o limite da provação estabelecida por Deus, melhor dizendo, não chegar, Ele é poderoso para fortalecer a mim e a você e a responder também os nossos questionamentos, certo? Não é pecado questionar a Deus, porque quando nós questionamos, nós estamos dizendo que não entendemos porquê da atual situação. Não é pecado, certo? Deus conhece o nosso coração e Ele fala, porque Ele nos ama, nos protege, fortalece e nos guarda. O que Ele requer de nós é que nós estejamos colocando a nossa fé nele e a nossa vida em ordem, certo? Porque no dia em que Ele fizer cessar esse tempo de prova, Ele vai nos encaminhar à sua presença gloriosa na manifestação do seu poder, na alegria do Senhor no nosso coração. Então nós temos essa certeza. Crê em Deus, disse o Senhor Jesus Cristo. Crê também em mim. Crê em Deus, confia nele e o mais Ele fará. É isso que a Bíblia nos ensina. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te ajude. Que Deus fortaleça teu coração. Anime a tua alma. E você aprenda a estar exercitando os seus pensamentos na palavra de Deus, na promessa do Senhor e alimentando a sua esperança nele, pois Ele é fiel. Deus não muda. Deus cumpre com aquilo que Ele diz. Tá certo? Esteja contente em Deus, porque se você estiver contente em Deus, você vai passar por essa prova com estabilidade e não em desespero, certo? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26. Deus conserva em paz a nossa mente. Paulo falando muito semelhante em Filipenses capítulo 4, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Só nele, porque Ele venceu. Nós também venceremos. Amém? Te abençoe. Quero ter uma palavra de oração com você nesta manhã. Pai, obrigado. Obrigado mesmo por esta palavra, pela tua misericórdia, poder. Eu sei que esses tempos são difíceis. Nosso coração se atemoriza, se abala, se abate, se angustia. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece. E esta força vem
quando tu se revela de uma forma especial e individual. E nessa manhã eu peço que o Senhor possa fazer isso. Revele a tua grandeza para aqueles que nos ouvem. Revele o teu poder. Que esta revelação, ó Deus eterno, possa retirar a tristeza e a angústia do coração e possa trazer a certeza da tua fidelidade, do teu poder e também da tua grandeza. Nós estamos vivendo num mundo conturbado e perturbado, Senhor. E muitas vezes nós temos dado ouvido a políticos. E esses políticos não têm, ó Deus eterno, um consenso. E muitas vezes falta-lhes também a solução para o problema. Mas nessa manhã nós queremos voltar os nossos olhos para Ti. Porque sabemos que é de Ti que vem o nosso socorro. Socorro para a nossa família, socorro para a nossa igreja, socorro para a nossa cidade, para o nosso estado e para o Brasil, o socorro para as nações. E nós te pedimos, Deus, que Tu possa estar trazendo esse socorro. Enquanto isso não acontece, que o Teu Espírito possa trazer fortaleza, segurança, convicção e paz interior no coração desses que estão ansiosos e aflitos e que confiam e esperam em Ti. Obrigado, Deus. Eu oro em nome de Jesus e sei que o Senhor nos ouve e também nos responde. Abençoa o nosso dia, abençoa, Senhor da glória, esse tempo, abençoa, Senhor, cada vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Espero ter te abençoado nesta manhã. Eu fui abençoado também. Quero mandar um abraço para aquelas pessoas que comentam aqui na nossa live, né? E hoje, graças a Deus, bastante pessoas comentaram. Aqueles que eu não comento é porque não mandaram uma mensagem. Eu não consigo ver aqueles que deram um like, certo? Que curtiram. Mas eu quero mandar um abraço para a irmã Ana Carla e o irmão Marcos, que o Senhor abençoe sua vida. Também a irmã Linda Vasconcelos, lá em Orocó, que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir cada vez mais à presença do Senhor. Né? O irmão Charles Mazuki, que está nos ouvindo, e a irmã Euda, sua esposa. Né? Irmão Gabriel também, lá no Tamboril, Deus abençoe, e a irmã Denise também. A irmã Nina e a irmã Eline, que está lá em Petrolina, Paulinho também, um abraço, ok? Seu esposo. Martolinda, que está aí no trabalho, né? Mesmo na quarentena, mas está lá no postinho, né? Ela que é dentista, nossa ovelha. Deus abençoe a irmã Marta, em nome de Jesus, certo? Deixa eu ver mais aqui. Joseane Soares, irmã Benita, um abraço, Benita e os seus filhos, certo? Cadê? Joseane, muita gente aqui comentando. A irmã Adriana Peixoto Vasconcelos também, Deus abençoe a irmã Adriana, certo? E também a sua irmã Juliana, certo? Deixa eu ver mais aqui rapidinho para a gente concluir, ok? Irmão Zélio, né? Zélio Barbosa, lá em Petrolina, membro da Igreja Batista Missionária Nacional, ovelha do pastor Ideval. Um abraço, meu querido, meu amigo. Nos conhecemos antes de eu me converter, ele já era servo do Senhor, um homem de Deus, e a sua esposa Eliane. Um abraço. Deixa eu ver aqui. Muito bem, queridos. Estamos parando aqui. Irmã Euda, já falei. A irmã Lourinha, né? Ana Ilha, nossa pré-diaconisa. Irmã Vânia Gomes, que está nos ouvindo. E a irmã Corrinha Ramalho também, ok? Deixa eu ver mais aqui. Socorro Soares, já falei. Então, um abraço para todos vocês que estão conosco. A irmã Jéssica Delboni também. Um abraço, irmão Júlio. A irmã Ranielma também, irmã Dona Lia, e também Deise, toda a sua família. Um abraço aí para cada um de vocês. A irmã Cíntia e Randeilson também, né, que está nos ouvindo, né? Um abraço aí, irmã Cíntia, que é
irmã também do Obreiro Cristiano. Que Deus abençoe aí a vocês que estão conosco, tá certo? Encerramos aqui a nossa live, atrasamos um pouco hoje por problemas técnicos, mas é assim mesmo. Deus abençoe, se Deus quiser amanhã estaremos de volta, tá bom? Um abraço, em nome de Jesus.